E aí, pessoal? Nossa, que dia incrível. Vocês sabem que eu não sou professor de inglês. Eu finjo ser professor de inglês. Vocês acham que sou professor de inglês? Hoje estou com 5 professores de inglês e vamos fazer um vídeo ótimo sobre os contrários. Coisas que significam exatamente o contrário em inglês e em português. Peraí, eu gosto mais do visual sim. Posso sair só um minuto? Agora! Não. Desculpa, pode se apresentar no seu canal. Ulisses Carvalho, do Tecla SAP, que beleza, um prazer enorme estar aqui com você, certo? Igualmente. Posso falar igualmente? Pode. Igualmente. O prazer é meu. Eu sou Jackie, do canal Ask Jackie. Eu sou a Sara Scarcelli, do canal Inglês 200 Horas. E eu sou a Ellie, do canal Teacher Ellie. Hey guys, eu sou a Reni, do canal Dicas da Reni. Ok, vamos começar com esses convidados especiais, these special guests. Agora, convidados especiais e special guests, exatamente a mesma coisa, né? Mas agora vamos ver algumas coisas que são o contrário do que você acha, tá? Reni, are you ready to start? Absolutely. Peraí, absolutely. Ela Yeah. está pronta ou ela não está? Explica isso. Vamos lá, gente. Em português, absolutamente não significa sim. Mas em inglês, quando você fala absolutely, significa sim, yes. Então você pode substituir. Ele perguntou, are you ready? E eu falei, sim, claro. Então eu falei absolutely. Que Agora, não seria absolutamente, certo? agora, se você quer falar negativamente, você fala absolutely not. Not. E é bom sempre fazer uma pausa aí para um pouco de suspense. Sim. Absolutely not. Só que não, só que não. Só que não. Ellie, Boa dica. próximo. Tá, o próximo é uma coisa que eu, por mais que já, sei lá, estudo inglês há muito tempo, sou professora, mas eu sempre tô aprendendo, né? E isso me confunde uma palavrinha do capeta, não sei se eu posso falar isso aqui. Não tenho nem ideia que isso Pra significa, mim. pode falar. Não sabe o que é capeta? É ruim? Também não sabe, gente. Mas é assim, eu tava nos... Eu tava nos Estados Unidos e eu vi aquelas portas ali com push, push, né? E eu pensava assim, vou puxar. Eu fiz assim, não, mas é puxar. Tá vendo como me confunde? E até eu fiz um videozinho sobre isso e tudo mais, que, gente, push é empurrar, na verdade, tá? Até as mulheres grávidas, né, o médico fala, né, push. Yes. Nossa, isso é ótimo. Sabe que eu tenho um nariz muito grande, né? É por errar com isso. Eu falo, penso, pushing, na porta, próximo, sabe? Algo que também pode confundir muito é a palavra exquisite. 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 That food was exquisite. O que ele quer dizer? Que Esquisita? é esquisito? A comida tá esquisita? Não, incrível. Quando a gente fala exquisite em inglês, é que tá incrível, tá magnífico. Super gourmet, incrível. Tem que ser gourmet. Yeah. Hambúrguer quase nunca vai ser exquisite. Então, é algo muito gostoso, gourmet, Uhum. gostoso. Mas quando a gente fala, a gente pensa que é esquisito em português, então tá aí a diferença. E se é convidado para a casa do amigo, você não pode falar, nossa, essa comida foi esquisita. Aí vai ser uma ofensa. Vai ser uma ofensa, eu preciso lembrar disso. Tá, eu vou fazer tô chegando. Tô chegando em inglês significa tô chegando. Em português, tô chegando significa não estou chegando, não saí ainda, estou na cama. Tô chegando no caos. Não, significa tô acordando. Tô acordando, exatamente, o contrário. Ok, agora vamos Ask Jackie. Jackie, qual é o próximo? Ok, a gente vai falar sobre essa palavra substituir. Falei certo? Substituir. Substituir. Nossa, difícil, gente! Tá. Em português, por exemplo, a Bela Gil, ela sempre dá esses exemplos bem legais. Por exemplo, ela fala, você pode substituir carne do churrasco, essa delícia, filé mignon, por um pedaço de melancia. Que delícia! Que vontade! Mas em inglês, se você fala you could substitute beef or meat for watermelon,
você realmente vai Receber a carne. receber a Receber a carne. carne. Então é interessante, porque nos É, Estados é Unidos, contrário. então, Bela Gil é carnívora. Exatamente. Se traduzir ao pé da letra, ela vira Ela não quer carne. melancia, ela quer carne. Ela quer carne. Então, não, vamos fazer um exemplo. Então, pergunta, gente. Se eu vou substituir água pelo suco, eu fico com a água ou com o suco? Com suco. Com suco. Com suco. Mas em inglês, if I substitute water for juice, I stay with, no. I have the water. I'm with, I não falo inglês. I get the water. I get the I water. get the Ótimo. Ah, finalmente, Luiz. Liberal. A palavra é liberal. Ótimo. Ótimo. Tem sentidos opostos. Em inglês, liberal é um adjetivo geralmente associado ao Partido Democrata nos Estados Unidos. Ideias mais progressistas, mais à esquerda no espectro político. Neoliberal, liberal em português, é justamente o contrário. São as tendências neoliberais mais voltadas à direita no espectro político. E a verdade é que em inglês pode dizer neoliberal, Também que significa liberal brasileiro. Exatamente. Só que ninguém sabe. Eu Você não chama, sei. Eu não sei. você vê na notícia, I'm a neoliberal, a metade do país vai achar que ele é democrata, a outra metade vai achar que é republicano. É. Mas, na verdade, neoliberal significa liberal em Isso. português. Neoliberal. 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 Mas se eu falo aqui que eu sou liberal, eu vou votar no Alckmin ou no Bolsonaro? Ou Não, no, Bolsonaro no não. PT? Ou... Primeiro que a gente não usa muito liberal Não. aqui, nesse Não, sentido. é. Mas eu acho que estaria mais parecendo com neoliberal mesmo. Você tem razão, você tem razão. Ok. Não é muito comum. Você usaria progressista ou conservador, você usaria esquerda ou direita, socialista ou social-democracia, etc. Mas social-democrata são os partidos que estão aí no espectro. Mas se você está nos Estados Unidos e alguém fala que é liberal, isso significa que é de esquerda. É democrata. Pode se confundir muito, é democrata. Democrata. Só que democrata aqui é outra coisa também, né? O DEM, o partido É, DEM é de direita. Exato. Não, os nomes dos partidos confundem É. propositalmente, vamos combinar. Então. É de propósito, né? Confunde de propósito. Agora eu sempre falo, não falar de política no canal. Ok, espero que tenham gostado do vídeo. Cuidado em inglês com esses contrários. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigada. Ok, Thank you so e much. acho que eu vou ficar com a Jack e fazer outro vídeo. Como assim? Você vai ficar com a Jack? She's married. É o contrário. Não, desculpa. É que ficar, se eu falar vou ficar com uma menina aqui, eu tô indo embora para beijar ela, sei lá, mas I'm gonna stay here with Jack e gravar um vídeo. E vou mesmo, então daqui a pouco vai ver no meu canal Ask Jack, os dois gringos. Isso! É o que inglês. Uh! Tchau! Bye!